Olá, bem-vindo ao Lugar do Livro. Hoje vamos falar de A Balada de Adam Henry, do Ian McEwan. Lançamento, acho que é o livro mais recente dele, recebi pela Companhia das Letras. É o quarto livro que eu leio do Ian McEwan. O primeiro que eu li foi Reparação, que é um livro genial, eu acho, é um dos meus livros favoritos. Que tem aquele final espetacular, que faz a gente rever o que é ficção, qual o papel da ficção na vida e tudo mais. Serena, que é um livro bom, um livro divertido, mas não tem a profundidade do Reparação. The Comfort of Strangers, que é um livro bom também, mas que meio que eu achei que se perdeu no final. Tem um final que não é satisfatório, na minha opinião. E esse, o quarto livro. Esse é um livro sobre religião. Isso, assim, um livro que é um ataque, de certa forma, uma crítica à religião ou ao fanatismo religioso. Então eu tive que procurar me isentar bastante ao lê-lo, porque não é que eu seja um fanático religioso, mas do ponto de vista do mundo, das pessoas que não têm fé, certamente eu seria visto como um fanático religioso por conta das minhas convicções. Eu sou católico. Não aceito o rótulo de católico praticante, porque isso não deveria existir. Ou você é católico ou você não é católico. Essas imagens aqui não estão só por enfeite. Então eu sei que do ponto de vista do Ian McEwan tem várias atitudes, vários pontos de vista meus por conta da minha fé, que seriam igualmente considerados fanatismo religioso. Então eu procurei me isentar para ler como um livro, uma obra literária, e analisar como tal. Então a primeira coisa, de que fala o livro, né? A gente acompanha Fiona, eu esqueci o sobrenome dela, é uma juíza Fiona May. Ela é juíza do Tribunal Superior. Eu imagino, assim, não conheço o sistema judiciário da Inglaterra, mas eu imagino que seja o equivalente, ela é equivalente a uma desembargadora, ela é alguém grande. Ela tem 59 anos, casada e assim, acabou de entrar numa crise terrível no seu casamento. E enquanto vive essa crise, tenta resolver essa crise, se volta para o marido, sei lá. Ela se depara, ela é da vara de família, ela se depara com vários casos complicados, mas esse é um caso que marca a vida dela, por isso está relatado aqui, né? É o caso de Adam Henry, um jovem de 17 anos e 9 meses, prestes a completar 18 anos, e ele e os pais são testemunhas de Jeová, praticantes, assim, rigorosos. Ele tem leucemia, está internado, precisa de uma transfusão de sangue, mas sua religião proíbe a transfusão de sangue, e tanto ele quanto seus pais preferem a morte a receber o sangue. Como ele é menor, esse caso vai para a justiça, porque o hospital entra na justiça para conseguir alguma liminar para fazer a transfusão de sangue. Os pais querem se recusar, isso tem que ser decidido logo, porque mais 2, 3 dias a situação dele se tornaria ou se tornará irreversível. Então essa é a celeuma, essa é a polêmica, ela tem que decidir. Ela é retratada no livro como uma excelente juíza, uma juíza preocupada, competente, que é muito admirada pelos seus pares. Suas decisões, os seus textos são sempre admirados, porque ela escreve, ela pesquisa bastante. Então ela tem que conciliar os seus problemas pessoais com uma decisão racional, técnica e justa em relação à vida do Adam Henry. Eu não vou entrar em detalhes sobre o que acontece, mas o livro é isso, é um fiapo de história, o que não é ruim. Ele diz no final que ele se inspirou em 2 casos reais. Então o que ele pensou para o livro foi uma juíza com problemas pessoais no casamento, ela é da vara da família, e ela tem que decidir sobre a vida de um garoto fanático religioso. E para mim isso daria um conto. Na minha opinião, essa história aqui, o livro tem 193 páginas, mas de página mesmo de livro dá 180 e poucas. E já é um livro curto, mas eu achei que ele está gordinho demais para a história que ele retrata. Então a impressão que eu fiquei, sincera, em relação a isso, ao conteúdo, é que ele teve a ideia para um conto, e ele começou a escrever, e sei lá, deu 50, 60 páginas. Claro, isso são suposições, não é que eu pesquisei e vi isso em lugar nenhum. E aí ele disse, não, eu vou transformar isso num livro.
E aí, em muitos livros eu já vi, eu não vou lembrar nenhum de cabeça, mas livros cuja qualidade não é tão boa, o que é que você vê? Você vê uma história, um fiapo, digamos assim, de história, ou uma trama principal, e ao longo, à medida que essa trama vai sendo narrada, estrategicamente o autor vai colocando, ou o narrador faz uma conversa, ou ele vai pensando, ou uma situação que lembra alguma coisa do passado, e aí você vai tendo acesso a memórias ou a informações que vão dando relevo ao personagem. Então, a Fiona May, ela não tem filhos, eles não têm filhos. Isso não é spoiler. Mas em algum momento lá, enquanto ela está escrevendo uma sentença, ou sei lá, fazendo o quê, ela surge uma lembrança e o autor vai explicar, de maneira didática até, por que eles acabaram não tendo filhos. Em outro momento ele vai explicar por que ela foi pianista, em outro momento vai explicar por que ela gosta de tal lugar, em outro momento vai explicar por que ela escolheu a carreira de direito. Então o que acontece? Para mim soaram artificiais essas inserções. A impressão que eu fiquei aqui, o conto já estava escrito, o conto já estava pronto, e ele quis engordar e saiu procurando, lendo, aqui dá para inserir uma história sobre o passado dela, aqui dá para inserir uma história sobre o piano, e tal, e tal, e tal. Então eu fiquei com essa impressão. Ele se esforçou demais para dar relevo, para dar vida aos personagens, principalmente a própria Fiona. E ele é um escritor talentoso, ele não precisava ter usado desse recurso. Quando você lê um escritor de verdade, assim, bom, como é ele em Reparação, você vai conhecendo, tem aquele mote famosíssimo, né, de quem vai escrever, mostre, não diga. Então ele disse muito e acaba mostrando pouco. Ele falou muito sobre o passado dela e não mostrou esse passado, e muitas vezes. Então esse é um dos pontos que para mim limitaram o livro. Assim, não fizeram a minha experiência ser tão boa. Em relação ao enredo em si, além dessa questão, o que eu achei isso, claro, é só uma observação, já não é um ponto negativo, parecia que eu estava vendo um filme de supercine. Assim, parece muito um roteiro daqueles filmes não exatamente suspense, um drama de tribunal. Então eu imaginei alguma atriz, como é assim, a memória que eu tenho de supercine, coisa de 15, 20 anos atrás, era aquele filme que é bom, mas que não tinha cacife para ir para a tela quente ou para a temperatura máxima, quando a temperatura máxima ainda era noite. Quem tem mais de 30 anos deve lembrar disso. Então, normalmente eram aqueles filmes mais densos que eu, com 12, 13 anos, não gostava de assistir, claro. Então eu lembro que tinha muito filme de tribunal, e esse é um livro mais ou menos de tribunal. Você acompanha, vê como é que ela escreve, ela é retratada, como eu falei, como uma juíza muito competente, uma juíza que é admirada pelos seus pares. Ela já tem 59 para 60 anos, então ela está basicamente no topo do que ela poderia alcançar. Ela mora num condomínio onde só moram, um condomínio grande pelo visto, onde só moram juízes. Algo interessante que eu vi, enquanto ela se desloca num determinado momento para o sul de Londres, eu lembrando do professor, meu professor de inglês, que é inglês e que morava em North London, né? Ele dizia que não há nada ao sul de Londres. Quando eu perguntava, ele disse, não há nada, nada. Tudo que presta, tudo que é bom, fica ao norte de Londres. E ela tem um pensamento parecido, ela é uma cidadã do norte de Londres, e ela tem essa impressão, quando ela vai, parece que só tem traficantes, só tem lixo e tal. Em relação à parte religiosa, como eu falei no comecinho, o escritor ele não toma uma atitude, uma posição de imparcialidade, não. Ele está criticando o fanatismo religioso. Não é que seja um livro agressivo contra os testemunhas de Jeová, ou que façam um mau juízo e tal, mas está lá, digamos, se é que é possível, nas entrelinhas, de forma bem clara. Se você lê, você tem inteligência para interpretar um texto, você vai ver que a mensagem dele é que a religião não é uma coisa positiva, que esse fanatismo religioso, ou melhor, que essa fé levada a sério é um fanatismo e como tal traz prejuízo, impede você de se realizar plenamente como humano, etc, etc. Também é um livro que tem uma visão muito pessimista, eu diria real, do ponto de vista do mundo, do que é do casamento. Então isso sempre me incomoda um pouco, o
eu escrevi no meu blog sobre aquele filme. Tem Antes do Amanhecer, Depois do Anoitecer, sei lá, tem, que é com Julie Delpy e Ethan Hawke. Tem o primeiro, que eles são adolescentes, e tem o segundo, o terceiro não vi, mas o segundo que eu achei... não gostei do filme justamente por causa disso, porque ele se apoia nos clichês do casamento, que todo casamento de verdade tem que ser infeliz. Então, ele tem essa visão amarga do casamento. Eu, como um homem casado, pai de 3 filhos, feliz demais com minha esposa, eu tenho uma visão radicalmente oposta a isso. Acho que há solução, é possível, a única maneira de ser verdadeiramente feliz é sendo feliz no casamento. Mas claro, esse não é assunto para esse vídeo. Mas não tem como você ler e as suas idiosincrasias não virem à tona durante a sua leitura. Creio que vocês estão ouvindo meu filho recém-nascido chorando, então é hora de eu terminar o vídeo. Não é um livro ruim, é um livro do qual eu esperava um pouquinho mais, e é um livro que para mim teria ficado melhor como um conto. Se você leu, tem a sua opinião, deixe, comente, curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe, etc. e tal. É isso, até o próximo vídeo, abraço!